Bom, para encerrar, né, essa parte da energia potencial, ainda tem, né, três informações basicamente interessantes, né, ou comentários. Bom, o primeiro deles, né, a gente pode estender quando há mais de uma força conservativa presente atuando sobre a partícula, né? No caso aqui, um exemplo bom é a massa suspensa presa a uma mola. Então, ela é puxada, né, para baixo com a força gravitacional, que depende somente da distância, e é puxada para cima com uma força elástica que também só depende da posição, ok? Bom, então eu posso escrever que a variação da energia cinética vai ser o trabalho da força gravitacional mais o trabalho da força elástica, né? Ou ainda escrever dessa forma, que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional mais a variação da energia potencial elástica é igual a zero, ok? Então eu estou estendendo, né, quando há mais de uma força conservativa no sistema. Se por acaso houvesse mais forças conservativas envolvidas, então eu poderia generalizar dizendo que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a soma de todas as outras é, energias potenciais que estivesse envolvida relacionadas às forças conservativas, né? Então, se todas as forças são conservativas, com suas energias potenciais U de R, um K de R, então a energia mecânica é constante no tempo. Bom, quando a gente tiver forças não conservativas, né? Então a energia mecânica deixa de ser uma constante no tempo, ok? Bom, então o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, nesse caso também é o trabalho da força conservativa mais o trabalho relacionado às forças não conservativas. Né? Só rearranjando, né, essa equação, então eu posso escrever que a variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial relacionada à força conservativa mais o trabalho da força não conservativa. Se eu passar para o lado de cá, então eu posso dizer que a variação, né, entre a energia cinética mais a energia potencial é igual ao trabalho realizado pela força não conservativa. Mas essa quantidade é energia mecânica, ok? Então, a variação da energia mecânica é igual ao trabalho realizado pela força não conservativa, ok? Ou variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado pelas forças não conservativas, né? Falei o que já estava escrito. Bom, por fim, né, se a gente considerar uma força conservativa F de R, né, isso é energia potencial, se eu imaginar um pequeno deslocamento, né, dr, e calcular o trabalho realizado a esse pequeno deslocamento, então o trabalho realizado de R até um dr é igual a variação, né, é igual a uma variação, né, eu tenho um trabalho num ponto inicial e um ponto final, e isso é igual a força por dr, certo? Isso, separado nas três coordenadas, seria que a variação, né, do potencial é f de x dx mais f de y dy mais f de z dz, que também pode ser escrito como a variação da energia potencial em x, y, z, que, escrito na forma diferencial, já que o potencial ele depende de x, y, z, então, quando eu aplicar, eu escrever a força, né, na forma diferencial, então a força, não tem esse x, a força vai ser a derivada do potencial em relação a x, né, mais a variação, a derivada espacial em relação a y, mais a derivada espacial em relação
a Z, ok? Tudo, né, com o sinal de menos multiplicando, que pode ser escrito da seguinte forma, vetorialmente. A força, que depende de R, conservativa, então é menos as derivadas parciais da energia potencial U. Nesse caso, as derivadas parciais na direção I, na direção J e na direção K. E isso, né, nós lembramos bem que pode ser escrito como F é menos o gradiente de U. Então, a força em termos da derivada da energia potencial, assim como a gente escreve a relação entre força, campo elétrico e energia e, e potencial lá no eletromagnetismo, ok? Basicamente definido de forma semelhante. Então, a conclusão que podemos tirar disso é que a força pode ser obtida se eu conheço a energia potencial, certo? Então, a força é obtida, né, derivada de uma energia potencial. Ainda, né, eu posso escrever o seguinte, né, que o trabalho ao longo de uma trajetória fechada é igual a zero. Se depende somente dos pontos iniciais e finais, se o ponto, estou falando da força conservativa, se ele depende dos pontos iniciais e finais somente, quando eu integrar sobre uma curva fechada, isso deve dar zero, ok? Que é o teorema de Stokes. Então, a integral sobre uma curva C fechada da f de r, se a força é conservativa, isso é igual a zero, ok? E também podemos escrever na forma diferencial que se eu fizer o rotacional de f, né, é equivalente a fazer o rotacional do gradiente de u. E isso deve ser igual a zero, se a força é conservativa, né? Então, se eu tenho dúvida se a força é conservativa, eu posso matematicamente usar o teorema de Stokes na forma integral, né, ou usar a forma diferencial para determinar se a minha força é conservativa, ok? Bom, era isso para finalizar a parte da energia potencial. Obrigado.